Lição nova começando, tema novo do nosso guia de estudo aqui, ó. Alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Então hoje, sábado, dia 17 de maio, a gente vai começar um tema novo, um tema falando dos Salmos. A gente acha que só tem a explicação de profecias em Apocalipse, em Daniel e alguns profetas como Isaías, Jeremias, mas não. Especialistas afirmam que mais de 70% do Apocalipse, das revelações, dos códigos, do entendimento estão espalhados na Bíblia, fora do Apocalipse, né? Então, os Salmos é um desses livros que a gente tem ali referências e pode também aprender sobre a interpretação correta do que está na profecia no Apocalipse, tá bom? Então, fica até o final porque vai valer a pena, vai ser rapidinho, vale a nossa salvação. Logo após a vinheta. Então vamos lá, né? Começando aqui, compartilhando a tela como eu sempre gosto com você, porque fica visualmente melhor. Sábado, introdução da semana. Nos Salmos vai ser o tema dessa semana. Nos Salmos, parte 1, porque a gente vai concluir aí a segunda parte lá na frente, na semana que vem, tá bom? Então, a lição 8 do nosso guia de estudos, ajudando a gente a entender melhor a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. E aqui já tem aquela imagem que a gente sempre gosta de comentar, né? A imagem daqui já dá pra gente ter uma interpretação aqui de algo que vai vir aí durante a semana. Mesmo se a gente estudar a semana, vamos tentar interpretar aqui. Aqui eu vejo, né, uma luz gloriosa de Deus. A gente está falando do trono de Deus no céu, falamos no Jardim do Éden na terra, no nosso corpo, né? Aqui está espelhando o trono de Deus, a divindade, o poder e a glória de Deus no céu. Eu entendo assim, emanando luz. E a luz que bate aqui, que é igual a um espelho, né, que nos mostra o caminho, que nos mostra a sujeira, o pecado. E aqui tem a luz batendo, irradiando, refletindo os 10 mandamentos, a tábua e a cruz, que é o sacrifício de Deus, que deu seu Filho unigênito. Então, Deus ilumina e reflete tudo que está na Bíblia, nos 10 mandamentos, no sacrifício de Jesus, é o reflexo do caráter de Deus, de quem Deus é, do amor de Deus, né? A gente está vendo na lição toda que Deus é amor, é verdade, é santidade, é justiça. Então, tudo isso de Deus, a imagem dele reflete na sua palavra, nos 10 mandamentos e em Cristo, né? No sacrifício de Cristo na cruz. Isso tudo é espelho para quê? Para a gente alcançar a redenção, a vida eterna. E essa luz de Deus aqui, ó, através do espelho, né? Quando a gente olha e a gente se enxerga como imagem e semelhança dele, como pecador, como Isaías foi ali, eu sou impuro, eu reconheço a minha miséria, sou trapo de imundícia, né? Não mereço a nossa pequenez. Deus, através de sua misericórdia, emana e irradia essa luz para os nossos corações e transforma a gente, né? Natureza pecaminosa. Então aqui a nossa condição de pecador, mas de salvos pela graça de Cristo, né? De redimidos. Então aqui a imagem me transmite essa interpretação. Então luz celestial no céu, imagem de Deus, glória de Deus batendo, que reflete através da sua palavra os 10 mandamentos, a cruz, o sacrifício, através de um espelho, que é para a gente olhar e se limpar, né? E isso toca os corações e se irradia e ilumina o coração das pessoas que estão se olhando ali naquela imagem, né? Então, se você interpretou algo a mais, se você viu aqui alguma coisa diferente do que eu falei, comenta aí, deixa seu ponto de vista, sua opinião, o que é que a gente pode interpretar mais ainda aqui dessa imagem, tá bom? Um desafio para a gente engrandecer o nosso estudo aí durante a semana, tá bom? Então, vamos ver aqui o nosso verso para memorizar, o verso áureo, né? Então, tá aqui, ó, tá em Apocalipse 14, verso 1. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Aqui tem uma imagem simbólica aqui, ilustração do Cordeiro de Deus, Jesus, né, que tira o pecado do mundo. O monte Sião, a gente viu que lá no céu, o Sião é o lugar do trono de Deus, onde tem os querubins. A gente viu isso, né? Então aqui é a simbologia do trono de Deus. E aqui o apóstolo João, profeta, está falando: olhei e eis que vi o Cordeiro que estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil. A Bíblia fala dos salvos, né? Dá uma imagem, nós da Igreja Adventista entendemos isso como uma imagem simbólica, né? Uma imagem simbólica, assim como vários números na Bíblia, como perdoar 70 vezes 7, são imagens para demonstrar que é o infinito, que é uma quantidade que a gente não deve se importar porque é muito grande. Então aqui, apesar de falar 144 mil, que eram 12 mil de cada tribo, que eram 12 tribos, né? Então a gente entende que é uma linguagem simbólica para representar as pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador e que vivem uma vida de obediência, de observância, de testemunho ao que Deus pede, né? Então a gente acredita que é muito mais do que isso. Mas independente da crença, porque tem uma teoria aí de teólogos, que esse 144 mil é estabelecido como as pessoas que vão estar lá, só vai ter 144 mil. Tem gente que interpreta assim.
O fato é que, independente de ser simbólico esse 144 mil ou literal, o importante é que eu e você estejamos lá. Concorda comigo? Então não importa se é 144 mil só ou se é mais do que 144 mil, o que importa é que eu e você estejamos lá. E para que isso aconteça, só depende de nós, né? Estarmos estudando em comunhão, obedecendo a Deus, não para estar lá, mas por amor. Por entender o sacrifício que ele fez e por amar o nosso Criador, a dádiva, a misericórdia, e tudo o que ele fez, faz e fará por nós, né? Então esse é o propósito, é por amor, não como recompensa, não segundo as intenções, porque senão acaba aí sendo uma barganha, né? Você está obedecendo para ganhar algo e não é isso que Deus quer. Deus quer que você obedeça sem segundas intenções, que você obedeça por amor, por entendimento, por consciência do que ele é, do que ele faz, tá bom? Vamos continuar aqui, né? Então aqui continua, ó. 144 mil que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. E aqui fala também de uma questão profética que a gente sabe da marca da besta, do sinal, né, que a gente vai ter que escolher no dia final, quando tiver decreto, quando tiver perseguição, a gente vai precisar escolher a marca da besta ou a marca de Deus. E aqui está falando que esses 144 mil são as pessoas que aceitaram e que têm a marca de Deus, que negaram a marca da besta. Na testa tem a ver com raciocínio, com mentalidade, com pensamento, com consciência, que aceitaram de forma consciente, ainda que isso traga um prejuízo material, ainda que isso gere perseguição, ainda que você seja preso, passe dificuldade, sofra ou até seja morto. E a Bíblia fala que aquele que morrer por causa de Cristo terá a vida eterna, defendendo a palavra, defendendo a verdade. E aquele que tentar salvar sua vida e abandonar Cristo, abandonar a verdade, esse perderá a sua vida eterna, perderá a recompensa da vida eterna, né? Aqui o guia, vindo aqui para o guia, coloca aqui o seguinte, ó. Como adventistas do sétimo dia, estamos acostumados a procurar os símbolos do Apocalipse nas histórias do Antigo Testamento a fim de compreendê-los. Isso é uma qualidade nossa, uma característica, né? A gente usa a Bíblia toda, a gente vai ver isso nessa introdução da semana. Uma fonte especialmente rica é o livro dos Salmos, uma coleção de poesia sagrada que apresenta inúmeras experiências humanas, interações com Deus, que variam desde o desânimo e o sofrimento pelo pecado até a alegria quase desenfreada na presença do Senhor e em suas repetidas promessas de perdão e salvação. Uma leitura atenta dos Salmos leva muitas partes do Apocalipse a ganhar vida, especialmente o capítulo 14, que descreve a obra final da igreja remanescente de Deus. Aqui fala do Apocalipse 14, né? E também do Salmos 14. A gente vai ler lá o Salmos 14, fala da iniquidade, da perversão, que Deus... Será que eu vou achar alguém aqui? E remete a gente ao que a gente estudou na semana passada do profeta Isaías, né? Deus fala, será que eu vou achar alguém digno de ir lá? Quem é que vai por nós? Quem é que vai fazer o trabalho? E aí Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então, Isaías remete isso, Apocalipse e Salmos também, no Salmos 14 e outros também falam disso, né? E a gente viu que Deus sempre escolheu um povo. Aqui o guia coloca o povo de Deus nos últimos dias. Para quê que ele escolheu esse povo? Receber a mensagem e propagar essa mensagem. Foi assim que Isaías, o anjo tocou os lábios de Isaías ali com a brasa, né? Purificou para ele fazer a missão. O povo de Israel foi escolhido para fazer a missão de pregar o evangelho a toda tribo, nação, raça, cor, língua. E a gente também é chamado para isso. Os remanescentes, os cristãos, a vida toda, durante a história toda, a missão é propagar Jesus, pregar o evangelho, né? Então, nos últimos dias, o povo de Deus continua recebendo a mesma tarefa do antigo Israel, que hoje nós fazemos parte do novo Israel, porque é o Israel espiritual, né? Deus tinha dado essa oportunidade apenas para uma raça, para um povo, os israelitas, os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, a gente já estudou isso. Mas depois que o povo de Israel se rebelou, idolatrou, abandonou, negligenciou, Deus abriu isso para qualquer pessoa, estrangeiros, gentios, qualquer pessoa que aceita, passa a ser filho de Deus e encarregado de representar Deus, como o povo de Israel deveria ter feito, né? Devemos ser luz para as nações, levando o último chamado de misericórdia para todos, a fim de que adorem e obedeçam ao Criador. E aqui fala da importância dos salmos. Ó. Detalhes providos nos salmos nos proporcionam novas maneiras de compreender e avaliar o nosso papel nos momentos finais da história da Terra. Então tem muita gente que não entende que a Bíblia toda deve ser estudada. E a gente vai ver isso aqui. A gente já viu em algumas lições e vamos recapitular, né? Tem gente que acha que só o Velho Testamento, como os judeus, devem ser seguido, esquece o Novo. E tem gente... da maioria das denominações cristãs hoje, que acha que só o novo presta, o velho foi abolido. E todos os dois estão errados, porque a Bíblia toda ensina que a Bíblia toda é inspirada por Deus e que Jesus está presente no velho e no novo, dando ensinamentos. No velho, dizendo de quem ele viria, de quem ele é, tudo que ele fez como criador, construindo o planeta.
como mantenedor do povo no deserto, e no novo ele vindo, o ministério dele encarnado, né? Então, para mostrar e corrigir os erros das interpretações erradas, distorcidas de muita gente no Velho Testamento, né? Então, toda a Bíblia testifica de Cristo e a gente precisa entender que ela toda deve ser analisada e estudada, porque é um pouquinho aqui e um pouquinho ali, tá bom? Então, a gente vai ver isso aqui no auxiliar. Traz uma coisa interessante aqui no auxiliar da lição, ó. Os salmos oferecem testemunhos sobre a oração e a adoração do antigo Israel. Não são apenas os sacerdotes profissionais que oram, o povo comum, poetas e reis, todos cantavam louvores ao Criador e Salvador. Eles também choram e clamam ao Senhor, ansiando por seu juízo e por sua salvação. Então é isso que os salmos representam, né? Cânticos, poesias, clamores, louvores. Entre esses salmos que refletem o sofrimento do antigo povo de Israel, também encontramos vislumbres proféticos sobre o final dos tempos. Então aqui deixa claro que tem elucidações das profecias nos salmos, tem dicas, tem chaves ali para decodificar a profecia. E tudo isso é remetendo o momento de quando o grande juiz finalmente virá em resposta ao anseio dessa nação, desses clamores, desses cânticos, né? O impulso escatológico, ou seja, que virá no futuro, desses salmos tem sido observado por vários estudiosos da Bíblia. Por isso o motivo da gente estudar durante essa semana aí, na próxima, os salmos. Então aqui o autor coloca: nas próximas 2 lições, exploraremos esses poemas e canções sagrados em busca das mensagens que falem conosco, pessoas que vivem no tempo do fim. Refletiremos sobre nosso sofrimento, nossas frustrações e nossas experiências dolorosas diante do silêncio de Deus. Muitas vezes, não sei se você já passou por isso, a gente ora, vê dificuldades, obedece, tenta obedecer, mas a gente não vê as coisas melhorando, as respostas não sendo atendidas, né? Parece que Deus está em silêncio, mas Ele está ouvindo tudo, né? Então os salmos ajudam a gente a entender um pouco disso, porque os salmistas passaram por isso, viveram na pele, na carne, né? E aqui o autor coloca a nossa realidade de hoje, de muitos cristãos. A gente às vezes olha só a gente aqui no Brasil, né? No idioma português, mas tem muita gente em vários cantos do mundo passando isso agora, ó. Pessoas desejando paz em tempos de problemas e guerras. A gente está vendo guerra em tudo que é canto. Choraremos com o povo dos salmos, mas também encontraremos conforto e força em nossa esperança ao aprendermos sobre a realidade e a certeza da promessa de Deus. Nossa resposta final será adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Compreenderemos melhor a profundidade e o significado do anseio de Israel. E mais importante, descobriremos que as canções desses poetas e sacerdotes dos salmos são muito relevantes para nós que vivemos no tempo do fim. Então, muito bacana isso. Aqui no comentário ainda auxiliar da lição do professor, coloca aqui os salmos que a gente vai se debruçar durante a semana. É legal você entender isso, né? Se quiser já dar uma lida, é bom que você já se antecipa aí. Parece a jornada dentro da essência, né? Da alma da mensagem profética. Escolhemos 4 salmos aqui. O Salmo 122, por seu apelo intenso e tocante, né? Onde tem aqui no Salmo 122, no verso 6, orem pela paz de Jerusalém. Salmos 15... e no Salmo 24, porque ambos são salmos que indagam sobre a ausência do Senhor e fazem as mesmas perguntas intrigantes, né? De quem está sofrendo. Quem poderá morar no teu santo monte, Senhor? Quem é digno, né? Cadê o Senhor? Então isso está no Salmos 15, verso 1. Quem subirá ao monte do Senhor? No Salmo 24, verso 3. Né? Então, Salmo 122, Salmos 15, Salmos 24 e, por último, Salmo 51. Por sua súplica trêmula diante da presença do Senhor em seu templo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Está em Salmos 51, 10. Então, vamos estudar isso aí durante essa semana, tá? Então, fazendo um resumo bem bacana de uma imagem que eu vi aqui na infolição, texto e design feito aqui pelo Eduardo Arada, né? Aqui, ó, os símbolos do Apocalipse não surgem por acaso. Eles ecoam por todo o Antigo Testamento e aparecem com força no livro dos Salmos. Louvor que anuncia, está aqui Salmo 96, 10. Os salmos antecipam temas escatológicos. Louvor que ilumina. Israel e o remanescente têm a mesma missão. A gente já viu isso aqui. Salmos 67, verso 1 e 2. Então, o salmo como louvor que clama, está aqui o clamor final de Deus já ecoa nos salmos, está no Salmo 117, verso 1 e 2. O exemplo disso. E aqui, louvor que fortalece, cânticos que dão força, motivação, né? Autoestima, alegria. Aqui em Salmo 91, verso 1 e 2, a poesia bíblica sustenta o povo em tempos difíceis. Os salmos não apenas cantam o passado, eles apontam para o fim, inspiram a adoração ao Criador e anunciam seu juízo redentor. Isso está em Apocalipse 14, verso 7, a alusão dessa mensagem aqui, tá bom? Então, bem bacana essa ilustração da importância dos salmos também para o estudo das profecias, para os fundamentos proféticos, para entendermos a palavra de Deus, né? Para finalizar, vamos ver aqui
o comentário de Ellen White, a profetisa, né? Nossa profeta, uma das 100 personalidades mais importantes dos Estados Unidos e que deixou esclarecimentos fantásticos também de visões, sonhos, inspiração que ela teve de Deus, do Espírito Santo, né? Ela coloca aqui, ó, o Novo Testamento nos revela a importância do Antigo Testamento. Então, diferente das narrativas diabólicas em muito povo cristão, de que o velho foi abolido, de que o novo não presta, só o velho que tem que ser seguido. Então, o correto, Deus dizendo através de várias pessoas da própria Bíblia e dessa profetisa aqui, é que toda a Bíblia é inspirada e toda ela deve ser analisada, estudada e respeitada, obedecida, né? O Novo Testamento nos revela a importância do Antigo Testamento. Devemos esquadrinhar o Antigo Testamento, pois é um tesouro de conhecimento. Na libertação dos filhos de Israel da escravidão egípcia, a coluna de nuvem, como um dossel, moveu-se sobre eles durante o dia por 40 anos. À noite, essa nuvem os iluminava, testificando que Cristo, a luz do mundo, seria sua motivação, seu mestre e seu guia. Então a gente vê no Velho Testamento Jesus que era o verbo fazendo tudo, criando, o verbo protegendo, Jesus protegendo o povo de Israel, né? Então as alusões, os símbolos, as sombras que remetiam à realidade, o tipo encontrando o antítipo que viria. Então Jesus sempre esteve ali presente. A redenção, o evangelho, a profecia do Cristo, do Messias estava sempre ali. O novo é a concretização disso. E muita gente fecha os olhos, se torna cego para entender essa verdade tão clara na Bíblia. E aí a profetisa continua: agora precisamos vestir toda a armadura do cristão para que aconteça o que acontecer, estejamos preparados por meio do poder concedido por Deus para saber como enfrentar qualquer emergência, né? Ela coloca aqui, ó, tenhamos sempre em mente as palavras de Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Está em João, capítulo 8, no verso 12. Temos o Antigo e o Novo Testamentos. Confiemos nessas testemunhas de Deus. Cristo é a verdade, o alfa da história do Antigo Testamento, cujos tesouros são descobertos e validados nos relatos do Novo Testamento. Então, uma coisa está ligada na outra, são interdependentes. E ela coloca aqui, desde aquele tempo, lá no século XVIII, alguns dizem que a narrativa do Antigo Testamento é a luz da lua, e o testemunho do Novo Testamento é a luz do sol. Então, o ser humano sempre procurando uma interpretação humana, baseada em mitologias, né? Em tradições humanas. E ela coloca aqui, ó, ao ler o Antigo Testamento, eu não posso concordar com isso, que ele é uma luz da lua, uma luz menor, como muita gente interpreta, né? Porque nele também está Cristo. E como o amanhecer, sua vinda é certa. Está lá em Oséias, capítulo 6, no verso 3. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Cristo brilha como o sol. Ele é a luz do sol. A gente vê o Apocalipse dizendo do anjo com as pernas coluna de fogo, o rosto que parecia o sol. A gente vê a nuvem de dia protegendo do calor, à noite ela iluminava, era uma luz de fogo, a coluna de fogo. Então era Jesus. Como é que a luz do Velho Testamento era menor, o Velho Testamento é pequeno? Os dois estão em pé de igualdade, não tem o mais importante. Os dois são importantes porque os dois revelam a mesma coisa, Jesus Cristo. Então ela conclui aqui, ó, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Cristo brilha como o caminho, a verdade e a vida. Está em João 14,6. Sua instrução a Israel do Monte Sinai é a mesma luz fulgurante que irradiou em seus ensinamentos quando ele se revelou pessoalmente como o grande mestre, o Filho do Deus infinito. E aqui está lá, as tuas palavras são em tudo verdade. Salmos 119, 160. E está no manuscrito 142 de 1904. Então, as tuas palavras, ou seja, as suas testemunhas, velho e novo, tudo traz a verdade à tona. Traz o tema central. E Ellen White coloca aqui, ó, o tema central da Bíblia, em redor do qual orbitam todos os outros, é o plano da redenção. A restauração da imagem de Deus no ser humano, que foi perdido por conta do pecado. E é Jesus que traz isso. Ele é a ponte que liga, que devolve essa luz. Desde a primeira sugestão de esperança na sentença pronunciada no Éden, até aquela última gloriosa promessa do Apocalipse, está lá em Apocalipse 22:4, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. O empenho de cada livro e passagem da Bíblia é o desdobramento desse maravilhoso tema, o reerguimento de homens e mulheres, ou seja, o poder de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso está em 1 Coríntios 15:57 e escrito por Ellen White no livro Educação também, página 87. Finalizando, ela diz, na Bíblia nos deparamos com a majestade do céu, humilhando-se para se tornar nosso substituto e penhor, para lutar sem ajuda com os poderes das trevas e ganhar a vitória em nosso favor. Uma contemplação reverente desses temas não falha em abrandar, purificar e enobrecer o nosso coração, ao mesmo tempo em que inspira a mente com nova força e vigor. Está no livro Minha Consagração Hoje.
13 de abril, né? Então, que a gente possa entender essa verdade que é única, é uma mensagem só, escrita de formas diferentes no Velho e no Novo, mas sempre trazendo a mesma essência, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho de Deus, que veio para restaurar o ser humano do pecado trazido por Lúcifer, né? Então vamos ver aqui essa semana o que tem nos Salmos para brilhantar ainda mais e nos fazer entender as profecias, os fundamentos proféticos que estão em Apocalipse e em outros livros, tá bom? Então é isso, se você gostou, curte aí, comenta, escreve aí no comentário o que é que você acha, a ideia da ilustração lá da imagem que eu passei para você no início desse vídeo, tá bom? E a gente aí poder levar essa mensagem para mais pessoas. Como eu já digo, quando você curte, comenta, se inscreve, né? Clica no sininho, você vai receber aviso sempre que eu postar um vídeo novo e vai ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas, tá bom? O algoritmo YouTube funciona assim. Quando você clica, comenta, se inscreve, o YouTube entende que o vídeo é legal, tem relevância e ele aí divulga, compartilha isso com outras pessoas. Então eu conto com você, vai ser rapidinho, dá essa moral aí e também seja um missionário levando esse conteúdo para outros, tá bom? Espero você no próximo estudo, um forte abraço, sucesso, fique com Deus.